Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos recontar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente mostrar como que está a sua situação econômica e financeira com base no balanço do primeiro trimestre de 2023. Estamos falando aqui da Infracommerce S.A. E a Infracommerce S.A. foi uma indicação dos nossos inscritos, dos nossos amigos aqui, Marcos Vinícius, grande Marcos Vinícius, muito obrigado pela participação. Marcos que esteve conosco lá no nosso curso sobre opções, né? Onde aprendemos bastante ali sobre essa área de investimentos que são as opções. Marcos, um grande abraço para você. Também quem sugeriu essa empresa foi meu amigo Gustavo Henrique, grande Gustavo também, parceiraço aqui do canal, muito obrigado pela sugestão, muito obrigado pela participação de vocês. E caso também vocês queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, me manda sugestão, aproveita, faça inscrição e dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas vamos contar ou recontar um pouquinho da história da Infracommerce, até porque a empresa já passou aqui pelo canal no ano de 2022, lá no começo de 2022, estamos atualizando as informações, mas é interessante a gente saber um pouquinho da história ou recontar essa história, até para você poder entender os números, né? Tudo que vai acontecendo, né? Porque os números são praticamente o resultado de uma história construída, né? De tudo aquilo que vem sendo feito, e tudo isso se traduz em números. Então, para que possamos entender os números, é interessante também entender um pouquinho da história. A história da Infracommerce, ela começa através do Kai Schopper. O Kai, ele é um alemão que veio para o Brasil, trabalhando lá na parte de consultoria, na parte de e-commerce, e vem para o Brasil aqui justamente para fazer uma consultoria, né, e uma auditoria numa empresa de e-commerce aqui do Brasil. Uma empresa essa que tinha uma ligação com os alemães lá. Só que chegando aqui, ele acaba se apaixonando pelo Brasil, se casa aqui no Brasil, né? E aí resolve se estabelecer aqui no Brasil. E aí ele resolve montar a própria empresa dele, que seria uma empresa de e-commerce. E aí convida Luiz Pavão. Luiz Pavão também um profissional que vem com toda a sua trajetória ligada a esse setor, trabalhando pela B2W, depois aí também na Daslu, e aí recebe o convite do Kai Schopper para fazer parte dessa empresa, né, do surgimento dessa empresa. E só que a ideia da empresa não era bem um e-commerce, a ideia da empresa era fazer um trabalho totalmente diferente, onde seria uma espécie de um atacado para diversas empresas que quisessem vender no e-commerce. Porque a grande dificuldade que tem é justamente dominar a cadeia toda que envolve uma operação de e-commerce. E aí, quando você pega um fabricante, uma marca já conceituada que quer fazer esse trabalho, ela tem muita dificuldade por todos os processos que tem na questão do e-commerce. E a ideia, então, da Infracommerce, o que era? Era justamente fazer esse como se fosse um atacado para essas empresas. Então, uma empresa, uma marca conceituada quer vender no mercado, a própria Infracommerce cuida de tudo, desde a parte do site, da parte de logística, da parte de meios de pagamentos, da parte de armazenagem, enfim, cuida de tudo. Então, ele passa a ser praticamente um atacado para todas essas empresas ali. Isso, então, através dessa ideia é que surge a Infracommerce. E aí, consequentemente, começa já a receber uma série de clientes e ela fazer a operação para todos esses clientes. Tanto é que chega no ano de 2013, aí já tem que montar o seu CD, né? Daí a Infracommerce já tem o seu próprio CD. No ano de 2015, já começa a operar também no México, monta uma operação da Infracommerce no México. Chegando no ano de 2016, tem que ampliar ainda mais toda a parte de logística da empresa e principalmente a parte dos meios de pagamento, justamente para poder prestar um serviço melhor e com custo menor. E aí, na sequência, já começa também a operar na Argentina, daí na Colômbia, Chile, Peru, Uruguai, e aí também passa a operar agora fora do Brasil também. Faz um IPO, e aí com o IPO entra dinheiro, e com a entrada de dinheiro adquire outras empresas voltadas mais para a parte de tecnologia, justamente para melhorar ainda mais a operação da Infracommerce. Hoje a Infracommerce, para ter uma noção, é uma empresa que tem mais de 4 mil colaboradores trabalhando dentro da empresa, 15 CDs, 15 centros de distribuição espalhados pelo Brasil, e já atende e presta serviços
para mais de 500 clientes das mais conceituadas marcas aí que você vai ver de produtos no Brasil. A Infracommerce é a parte de venda, é o e-commerce dessas empresas. Então, quando você pega uma grande marca e vê lá que ela tem o seu e-commerce, na verdade, todo esse e-commerce é operado pela Infracommerce. E hoje opera mais de 18 milhões de pedidos anuais. Mas para que possamos entender como que está a situação da Infracommerce, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e também o primeiro trimestre de 2023 e através dos números vamos entender o que é a Infracommerce. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Infracommerce S.A., referentes a 2019, 20, 21, 22 e agora o mês de março de 2023, e através dos números vamos ver como que vem sendo o desempenho da empresa, inclusive lá no ano de 2021 com a realização do IPO, então o período antes do IPO e depois do IPO. Então, começando lá por 2019, a Infracommerce era uma empresa de 240 milhões de reais, todo o patrimônio que ela tinha dentro da sua estrutura, né? E grande parte desse valor estava aqui no ativo circulante, que é o capital de giro, os recursos que a empresa utiliza para sua movimentação, para geração de receita e, consequentemente, dos resultados. E o ativo circulante era de 157 milhões de reais em 2019, sendo que 15 milhões era dinheiro que estava em caixa, banco, aplicação, e 89 milhões em contas a receber. Naturalmente, é uma empresa que não tem estoque, ela não compra o produto para revender, ela simplesmente revende, ela presta praticamente o serviço para os seus clientes. Chegando no ano de 2020, aí a Infracommerce já é agora uma empresa de 420 milhões de reais. E aí temos aqui investimentos principalmente no intangível, a aquisição, né, as aquisições que ela vem fazendo e naturalmente também os investimentos nas suas plataformas de utilização, né, para prestar o seu serviço. Já o ativo circulante pula para 231 milhões de reais, apesar de ter aqui uma queda, né, no peso do ativo circulante, mas ele aumenta em valores nominais para 231 milhões. O volume de dinheiro em caixa agora chega a 67 milhões e o contas a receber praticamente 100 milhões de reais. Em 2021 é realizado o IPO e com a entrada desses recursos todos a empresa passa por uma série de investimentos, fazendo uma série de investimentos, tanto é que o intangível aqui ele pula para 1 bilhão 546. Maior parte desse valor aqui são os ágios nas diversas aquisições que a empresa veio fazendo. O capital de giro pula para 882 milhões, com 210 milhões a posição de caixa, 382 milhões o contas a receber. Chegando em 2022, a empresa agora é de 3 bilhões 209, continuando os investimentos aqui, o intangível agora 1 bilhão e 700. E o capital de giro 997 milhões, praticamente batendo aqui em 1 bilhão de reais, 293 milhões era o saldo em caixa, dinheiro, caixa, banco, aplicação, 431 milhões em contas a receber. E fechando agora março de 2023, 3 bilhões e 198, praticamente mantendo estável aqui o total ativo, todo o patrimônio da empresa, e também aqui uma estabilidade no capital de giro, no ativo circulante, que agora totaliza 987 milhões. Reduz aqui um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 267 milhões, porém, um aumento aqui no contas a receber para 472 milhões. Então, o que a gente observa na Infracommerce, que é, olhando seu ativo, é uma empresa que vem investindo, né, buscando um crescimento constante. Agora, vamos ver de onde que vem os recursos para esse crescimento todo. Lá em 2019, a empresa tinha um capital próprio de 40 milhões de reais e tinha a utilização de capital de terceiros de 200 milhões de reais. Então, esses 200 milhões todo o endividamento, são contas que a empresa terá que pagar no curto prazo, passivo circulante, no longo prazo, passivo não circulante. E a dívida total era de 83,2%. Agora, reparem nesse número que eu estou mostrando aqui embaixo, aqui, ó, prejuízos acumulados. Ela vinha com 81 milhões de prejuízos de exercícios anteriores. Chegando já no ano de 2020, aí a Infracommerce agora tem uma dívida de 361 milhões de reais, 86% de tudo que ela tem, ela deve 86%. Ao fazer o IPO, aí o patrimônio líquido passa a ser de 1 bilhão 286. Então agora entra capital próprio, o capital próprio passa a representar 46% do que a empresa tem.
A dívida também aumenta aqui com esse crescimento todo. A empresa busca aqui principalmente financiamentos de longo prazo, também aumenta aqui seu endividamento com fornecedores justamente na ampliação. E também usando as outras obrigações, os chamados ágil, né, nas aquisições, né, o valor a ser pago ainda nas aquisições também está dentro dessas outras obrigações. Enfim, o endividamento 1.475 bilhão, só que o peso dele 53,4%. Por quê? Porque hoje o patrimônio é de 2.700 e a dívida de 1.400 ela representa 53,4%. No ano de 2022, aí o endividamento vai para 1.766 bilhão, com 55% do peso da dívida. E fecha agora março com uma dívida de 1.830 bilhão. Reparem que a empresa aqui, ela busca mais financiamentos de longo prazo, até diminui a dívida de curto, alongando o prazo da dívida, e aí com isso a dívida total passa a representar 57,2% de tudo que a empresa tem. Repare que aqui temos os prejuízos acumulados, ó, eles vêm crescendo também. Então é um detalhe aqui que já vamos abordar na sequência. Enfim, endividamento, ele vem com 83, 86, cai com a IPO para 53, aí agora começa a subir para 55, para 57%. Olhando aqui a geração de resultados da Infracommerce, então vamos observar aqui qual o faturamento da Infracommerce lá em 2019. Perdão, 138 milhões de reais. Em 2020, 235 milhões de reais. Em 2021, o faturamento vai para 422. Em 2022, já vai para 891. E agora, em março, até março, acumula 214 milhões, projetando também um faturamento aí de perto de 900 milhões de reais para o ano de 2023. Então tá aqui, o faturamento vem numa crescente. Porém, mais importante do que o faturamento, essa linha de baixo. E aí é o problema da empresa. Resultado líquido negativo, então é um prejuízo de 6 milhões e 100 lá em 2019. Prejuízo de 6 milhões e meio em 2020. Prejuízo de 39 milhões em 2021. Prejuízo de 264 milhões em 2022 e agora vem trabalhando com prejuízo até o mês de março de 79 milhões de reais. Projetando também aqui um prejuízo na faixa de 300 milhões para o ano de 2023. Então reparem que o custo aqui da operação 53, 50, 51 e o custo sobe para 57, para 57. A despesa 44, 47, 55, 52, 51. E aí, naturalmente, que a empresa, por trabalhar também com capital de terceiros, tem esse problema aqui, ó. Despesa financeira 6, 5,2, 2,1, e aí a despesa financeira tem, em função de toda a carga de juros que nós tivemos em 2022 e agora em 2023, a despesa financeira 20% e 28%. Portanto, a empresa, nesse período todo analisado, ela não gera resultado, né? E aí, para ela gerar resultado, ela depende basicamente de uma redução na sua despesa da operação e aí, naturalmente, reduzir um pouco seu endividamento para reduzir essa despesa financeira para aí, então, poder voltar a dar lucro. A gente fica aqui na expectativa que isso ocorra o mais breve possível. Mas, enfim, não vou trazer os gráficos de liquidez, estrutura e rentabilidade, até porque, como a gente viu aqui, o endividamento ele vem na faixa ali dos 57%, como a gente acabou de ver aqui. A situação financeira da empresa, ela tem hoje um capital de giro de 987 para uma dívida de curto prazo de 802, ela tem capacidade financeira para pagar suas dívidas, porém o problema da empresa está justamente nessa linha aqui, na falta de geração de resultados para poder gerar também os índices de rentabilidade. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é nesse gráfico, nesse quadro, né, os indicadores aqui relacionados às ações da Infracommerce. Hoje uma ação da Infracommerce vale R$ 3,54, valor patrimonial. Porém, para você comprar uma ação da Infracommerce, você vai pagar R$ 1,71, o que dá um PVP, né, preço por valor patrimonial, de 0,48. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Infracommerce são vendidas com deságio de 52%. Lucro por ação não existe, né? Porque como a empresa só vem trabalhando com prejuízo, nesses últimos 12 meses, está ali entre parênteses,
um prejuízo por ação de 74 centavos e, consequentemente, uma rentabilidade da ação negativa de 43%. Não tem histórico de dividendos por ação, já que não dá lucro, e a relação P/L também não tem como ser medida, porque o tempo de retorno, para ter tempo de retorno, tem que ter o retorno, e aí precisa ter o lucro. Free float, 68,2% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa e o tag along da Infracommerce é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento a ser dado para os majoritários. Fecho aqui também com esse gráfico extraído lá do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Infracommerce nos últimos 5 anos. Quando foi feito nos últimos 5 anos, não, na verdade desde 2021, né, quando foi feito o IPO. 2021, quando foi feito o IPO, as ações foram lançadas a R$ 14,20 aproximadamente. Então logo foi feito o IPO, as ações deram uma subida, e aí chegaram a bater em R$ 22. Só que daí, desde então, lá em 2021, as ações já começaram todo um processo de queda, até chegar em 2022, voltando ali para a faixa de R$ 16. Entra 2022, aí continua todo o processo de queda, e principalmente a partir de abril de 2022, aí a ação despenca, ela vai para R$ 4,80. Aí durante o ano de 2022 tenta ali uma recuperação, não consegue e vai caindo novamente até chegar em 2023 com uma cotação aí na faixa de R$ 2,60. Aí ela sobe um pouquinho para R$ 4,20, mas daí vai caindo, despencando, até chegar agora na cotação do último dia 30 de junho, quando da gravação desse vídeo, a R$ 1,71. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Infracommerce S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, né? E aí vimos como que está a situação da Infracommerce. E a Infracommerce, a gente fica aqui numa expectativa de que ela encontre o seu caminho, que ela passe a ser lucrativa, já que todo esse setor ligado ao e-commerce de uma forma geral, sempre foram marcados por operar em grandes escalas, porém sem obter resultados, sem obter lucros, né? Então a gente espera que a Infracommerce ela consiga encontrar o caminho dos lucros, que ela consiga encontrar o caminho do desenvolvimento, até porque é uma empresa que gera mais de 4 mil empregos, então são 4 mil famílias que vivem do trabalho da e-commerce. Então nós ficamos aqui na torcida para que ela possa encontrar esse seu caminho do lucro, possa encontrar o seu caminho do crescimento, até porque é uma geradora de empregos, é uma geradora de desenvolvimento, é uma geradora de renda, e além de tudo, atrás de cada empresa tem uma história, né, do empreendedor, das pessoas que trabalham lá dentro. Então tem toda uma sequência de esforço, de luta para a construção de uma empresa. Então a gente fica aqui na torcida pelo sucesso da Infracommerce. E também ficamos aqui na torcida pelo seu sucesso, né? Para que você também saiba investir da melhor maneira possível, mas para você, só torcida não adianta, a gente também tem que fazer a nossa parte, e aí naturalmente que toda a questão de aprendizado é fundamental. E caso você queira aprender sobre análise de balanços voltados aí para investimentos, entender como que a gente interpreta uma demonstração contábil, é muito simples. Nós estamos com o nosso curso lá na plataforma Hotmart, inclusive aqui no vídeo, na descrição, tem o link de acesso na plataforma Hotmart, onde você vai poder aprender como que nós fazemos toda a interpretação das demonstrações contábeis para saber se uma empresa está bem ou não, se vale a pena ou se não vale a pena investir nessa empresa. E você pode aprender tudo isso de uma forma rápida, fácil, simples, didática e com custo bem baixinho, que você vai se surpreender com certeza. E será um prazer recebê-los também lá na plataforma Hotmart. Dito isso, bons investimentos para vocês.